Boa noite a todos. É uma imensa alegria estar aqui hoje, falar para pessoas que a gente já conhece, que convive, que conhecem um pouquinho da gente. Embora, falemos que o dia de finados está chegando, a morte pode acontecer para qualquer um de nós. Qualquer um de nós que está aqui agora pode morrer a qualquer momento. Isso não é uma verdade? E se morrêssemos agora? Cada um pergunta para si: para onde você iria? Temos alguns conhecimentos da doutrina espírita, mas se fosse exatamente nesse momento, o que será que nos aconteceria? Então hoje, ao longo da palestra, vamos abordar a morte sobre diferentes aspectos. A morte para nós e a morte de entes queridos. Vamos passear um pouco pelo mundo da morte. E para iniciar, normalmente nós dizemos que a morte é como se fosse uma viagem. Não é assim que normalmente nós falamos? Quando alguém que nós gostamos desencarna, nós falamos que é como se a pessoa tivesse feito uma viagem. Dá aquela impressão que logo ela vai voltar. Se nós falamos isso para os outros, é porque, de certa forma, nós acreditamos que há vida depois da vida. E se é uma longa viagem, qual que é o nosso destino? Tá ali. Então, o desencarne é como uma viagem. Qual é o nosso destino? Para onde é que nós vamos? Com os nossos labores diários, que passagem será que estamos pagando? É mais ou menos como aqueles pacotes de viagem que a gente paga, né? E os nossos atos diários estão fazendo com que a gente vá adquirindo esse pacote de viagem. E o que é que nós vamos colocar na bagagem para essa viagem? O que nos acompanhará? É comum também ouvirmos a brincadeira de que não existe caminhão de mudança em velório. Não é? Ninguém vai levar nada material. Nem aquele objeto que a gente é super apegado. Às vezes você tem uma joia que ganhou de alguém, ou alguma joia que passou de família, alguma foto importante. Mesmo que você seja enterrado com esse objeto, com esse bem, ele não vai seguir com você para o mundo espiritual. Ele vai ficar aqui, porque pertence a esse mundo, pertence à matéria. Então, o que vai conosco é justamente o que somos e o que fazemos diariamente. Todos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, esses nos acompanharão. E de uma forma um pouco diferente, porque no plano espiritual nós não temos filtros. Sabe quando a gente vai postar uma foto no Instagram, a gente não fica procurando um monte de filtro até que a foto fique bem bonita? Aí quando a gente corrige aquela foto, daí a gente posta para que todo mundo veja a gente bem bonito na foto. Na vida nós fazemos isso. Nós usamos filtros. Podem perceber, às vezes a gente está um pouco aborrecido em casa, aí você sai e você coloca um filtro. Você vai falar com o teu chefe, você coloca um filtro. Não é assim que nós somos? Quando a gente vai falar com os filhos, se a gente estiver brava, a gente tira todos esses filtros. É assim que nós vivemos. São esses papéis sociais que nós fazemos. Quando desencarnamos, perdemos todos os filtros. Vamos ser exatamente o que somos no nosso íntimo. E daí eu não sei se isso é bom ou é ruim. E alguns personagens voltaram para contar. Outra piadinha que também não funciona é essa, de dizer assim, mas ninguém nunca voltou para contar. O Espiritismo está aí para provar que muita gente, muitos espíritos voltaram para contar, como é o lado de lá. E é em cima do relato deles que nós temos um mapa, uma direção para caminhar. E é isso que nós vamos também discorrer um pouco ao longo da palestra. Uma noite, um homem se manifesta em um trabalho mediúnico, chorando bastante, desesperadamente. Esse homem não sabe onde está, se encontra perdido, tem sintomas de mal-estar, ele sente muito calor, sente pescoço sufocando.
E alguém o recebe nesse trabalho mediúnico e diz para ele: se acalme, meu irmão. Logo você vai se sentir melhor, você já está sendo cuidado, está sendo amparado. E conforme o médium vai conversando com esse homem, que está ali em espírito se manifestando, ele vai contando um pouquinho da vida. Ele diz que estava à noite trabalhando. Normalmente ele trabalhava bastante e até bem tarde. E aquela noite ele resolveu ligar para casa, disse que terminaria alguns trabalhos e não tinha hora para chegar. E quando ele ficou no expediente, ele sentiu o peito doer, ele sentiu o braço formigar, começou a sentir um mal-estar, afrouxou um pouco a gravata, tentou ligar para alguém e não conseguiu. Ele lembra do desmaio, a última lembrança que ele tinha do desmaio. Ele acordou ali naquele trabalho mediúnico, não sabia onde estava, com os sintomas que apresentava já antes, desesperado. Ao longo da conversa ele foi se acalmando e a médium que conversava com ele contou que ele havia desencarnado, que ele havia morrido. Esse homem, é claro que se desesperou mais uma vez. E a história que ele deixa para nós é uma história bastante comum. Ele se desesperou não tanto por ter morrido, ele se desesperou porque não teve tempo para a família. Ele falou: eu morri antes do que eu imaginava. Eu trabalhava muito porque eu queria dar para os meus familiares os bens materiais, eu precisava ajudar meu filho a se formar, eu precisava comprar uma casa melhor. E depois que eu me aposentasse, eu ia curtir minha família. E depois não chegou. Esse foi o maior desespero desse espírito nessa noite. E foi essa história, a lição que ele deixou para todos que participaram desse momento. Esse espírito foi acolhido, ele foi conduzido a um hospital espiritual porque ele precisava de um tratamento adequado. Nessa mesma noite, se manifestou uma mulher. Ela lembra que estava dirigindo à noite, com chuva, e que os filhos estavam com ela no carro. Ela também chegou bastante desesperada, se manifestando através de um médium, pedindo ajuda. Ela queria encontrar os filhos, que ela não conseguia enxergar. Foi dito para ela a mesma coisa: se acalme, você está sendo cuidada, está sendo amparada. Vamos conversar e entender o que aconteceu com você. E ela foi relatando então que ela lembrava do acidente e o desespero dela atrás dos filhos. O que foi respondido a essa mulher? Que ela naquele momento estava nesse trabalho mediúnico porque havia desencarnado. E que não havia como trazer notícias para ela sobre os filhos naquele momento. Mas que ela procurasse se acalmar, que ela confiasse em Deus, em Jesus, porque cada um de nós é um espírito individual. Mesmo que ela ame os filhos, cada um tem um tempo de vida. Ela venceu a etapa dela, e se os filhos ainda estivessem vivos, é porque eles tinham um tempo a cumprir na Terra. Se eles estivessem desencarnados, no momento oportuno, ela receberia mais informações, mas que naquele momento ela deveria se cuidar, entender a própria situação. Essa mulher também foi encaminhada para um local de tratamento no mundo espiritual. E daí vocês me perguntam assim: mas por que, Cristiane, falar da história de espíritos aqui para nós que estamos encarnados? Porque esses espíritos que se manifestaram poderia ser qualquer um de nós. Muitos e muitas pessoas desencarnam todos os dias. E muitos sequer se dão conta de que desencarnaram. Isso é mais comum do que a gente imagina. Vamos seguindo a vida de tal maneira, sem nos preocuparmos com mais nada, só com aquele, às vezes com alguns impulsos que temos, que a vida passa, ela acaba e a gente não fez nada dela. Então que a história desses espíritos sirva para nos ajudar a seguir a nossa vida.
Eles nos deixam algumas pistas. A vida continua, o amor não acaba, se tem saudade também. Do lado de lá, como a gente diz, do mundo espiritual, a gente também sente saudades. E os espíritos superiores vão deixando para a gente algumas dicas para que a gente possa viver melhor e, consequentemente, morrer melhor. Agora, vamos ver um pouquinho, não podia deixar de trazer o livro dos Espíritos, já que a gente estuda tanto. Todo um capítulo dele é voltado a esse retorno da vida corpórea à vida espiritual. O que é isso? Deixamos o corpo e voltamos ao mundo espiritual. Então, todo o capítulo 3, se a gente tem dúvidas, lá está descrito várias situações que podem nos acontecer. E digo mais uma coisa. Kardec, quando codificou o livro, ele não escrevia ao acaso. Não era uma simples, que a gente pudesse dizer, uma simples inspiração. Ele fez muito estudo, muita pesquisa. Eles conversaram com muitos espíritos, até que esses livros ficassem prontos. Então, isso é fruto de uma pesquisa bastante séria. E tem uma questão importante para a gente conversar aqui. A pergunta é assim: em que se transforma a alma no instante da morte? O que vai acontecer com a alma a hora que a gente morre? Olha lá o que os espíritos responderam. Ela volta a ser espírito, ou seja, retorna ao mundo dos espíritos que ela havia deixado temporariamente. Uma frase bem curta carrega muito ensinamento. Primeiro, ela diz que volta ao mundo dos espíritos que havia deixado temporariamente. Se é temporariamente, significa que a nossa verdadeira vida é no mundo espiritual. Essa vida aqui é temporária. Somos espíritos imortais. Nossa verdadeira vida é a vida espiritual. De quando em quando, ganhamos um corpo para com ele viver aqui na Terra algumas experiências, aprender. É como se o mundo espiritual fosse quase que uma escola. Estudamos, aprendemos, vemos onde erramos, onde acertamos. E quando a gente vem para a Terra, ou reencarnamos em outros planetas, é a hora de colocar em prática aquilo que nós aprendemos no mundo espiritual. Então, a primeira coisa que ele diz é que essa vida é temporária. Depois, ele diz que a alma volta a ser espírito. Mas será que a gente deixa de ser espírito quando está encarnado? Fica um pouquinho confuso. Então, uma definição, para cada vez que a gente for ler, a gente lembrar disso. Como que eles colocam nos estudos? Então, a alma é o espírito encarnado. Ele está em todo o mundo material porque está com o corpo. Então, todos nós que estamos aqui hoje, conseguimos pegar no nosso corpo, estamos sentindo o corpo, somos alma, enquanto estamos encarnados. Quando desencarnarmos, espíritos. Os espíritos são os seres inteligentes da criação. Estão em todo o universo e o mundo material. Em todo o universo. Então, há espíritos aqui nesse momento, com certeza. Isso não é matéria de prova, tá, gente? É só pra gente saber. Às vezes você pega um livro, vai estudar, vai ler e ficam essas definições, a gente às vezes se preocupa um pouquinho. Pensa, será que tem alguma diferença? Então a diferença é só essa. Mas se no meu dia a dia eu falar espírito ou falar alma, não vai mudar nada. O importante é a gente saber o que vem pela frente, né? Saber o que somos realmente. E vamos conversando mais um pouco. Então, olha só. Somos espíritos imortais, os seres inteligentes da criação. Fomos criados todos ali como aquela primeira imagem. Diz o livro dos Espíritos que é como se o espírito fosse um clarão, uma chama, uma fagulha, uma centelha divina. Essa é a definição do espírito. Todos nós ganhamos um corpo espiritual, que é o perispírito. E quando encarnamos, temos também o corpo material. Quando morremos, o que vai morrer? O que vai acabar? Esse corpo material. Esse ele vai perecer. A vida acaba, esse corpo se extingue. É da vida, é da condição do corpo.
Sobreviveremos como? Com o nosso corpo espiritual e o espírito, vamos colocar assim. Então, vamos nos colocar ali bem no perispírito. É dessa forma que seremos reconhecidos no mundo espiritual. Esse corpo espiritual nos acompanha. Mas há um processo de desligamento no momento da morte. E nem todos nós vamos nos desligar rapidamente. Tem uma questão também do Livro dos Espíritos, a 155, depois se alguém quiser pesquisar, que ela fala desse processo de desligamento. E eles dizem, os espíritos superiores, que o desligamento, ele não é como se a gente abrisse um passarinho de uma gaiola, abrisse uma gaiola e um passarinho saísse dela. Não é algo tão instantâneo. Esse desligamento, ele pode demorar algum tempo. Quanto tempo? Depende de cada um de nós. Para alguns, o desligamento é rápido. Para outros, pode demorar horas, dias, meses. A vida do corpo acaba, mas o perispírito, esse corpo espiritual, ele continua ligado a esse corpo material. Diz ali que alguns podem sentir até mesmo a decomposição do corpo. E o que é que faz a diferença entre esse tempo de desligamento? É o nosso modo de viver, é o nosso modo de pensar, é o nosso modo de nos relacionarmos com a vida e com as pessoas. Ali está bem dito que quanto mais material e sensual for a nossa vida, aqui enquanto encarnados, mais tempo vai demorar esse desligamento. Então, o tempo vai depender do que nós fizermos com a nossa vida. Quanto mais pensamento ligado ao mundo material, quer dizer que a gente está muito mais vinculado à vida material. Não é verdade? Então, precisamos buscar elevar os nossos pensamentos, nos refugiarmos na prece. De vez em quando, sempre que a gente conseguir, seria melhor, lembrarmos que somos espíritos tendo uma experiência nesse mundo. Que por mais difícil que seja a nossa vida aqui, ela é uma passagem, ela é temporária. Quando a gente faz isso, quando a gente tenta se desligar um pouco de tudo que nos aprisiona a essa vida, a gente já está se elevando. Quando a gente busca pensar um pouco nas verdades do mundo espiritual, naquilo que nós ouvimos nas palestras, quando tentamos praticar, aí sim estamos tentando mudar a nossa vida para um desligamento dessa vida material. Então os espíritos nos deixam mais uma dica. Como estaremos após a morte depende também da nossa vida, das nossas ligações, do nosso modo de ser, de agir e de pensar. Vamos dando prosseguimento à palestra. E aí, todos aqui já assistiram Nosso Lar, já leram Nosso Lar? Já? Então esse é o André Luiz, que aparece lá no filme. Por que André Luiz ficou 8 anos no umbral, se aparentemente ele não fez nada de tão grave? Vejam, conta a obra que ele foi até chamado de suicida. E ele não fez nada para se suicidar. Nada conscientemente. O que será que aconteceu? Então vamos lá. André Luiz era um médico enquanto encarnado. Enquanto médico, ele tinha bastante conhecimento e tinha por obrigação da profissão cuidar da saúde dos outros e até dele mesmo, porque ele conhecia sobre os cuidados, a importância do cuidado. André Luiz teve um gênero de vida sensual, material. Ele bebia, ele fumava. Sendo médico, ele sabia de todas as consequências disso para o organismo. Ele tinha um gênero de vida sensual, então conta ali também que ele teve algumas complicações em decorrência de uma sífilis devido ao gênero de vida. André Luiz, aí vocês podem dizer assim, mas ele fazia caridade. Eu lembro que alguém fez uma prece por ele. É claro que ele fez caridade, mas não porque ele gostasse de ser caridoso.
Ele fazia caridade porque era uma moda na época. As pessoas tinham boa fama se fizessem caridade. Mais ou menos como a gente hoje, quando a gente faz só com a intenção de colocar no Facebook, para todo mundo achar que a gente é caridoso também. Na época, isso contava bastante. Então, a secretária dele, às vezes, encontrava um ou outro para que ele pudesse fazer essa caridade e ser bem conhecido na sociedade, entre os outros médicos. Por ironia do destino, a única prece sincera que ele recebeu no mundo espiritual foi da esposa do homem que ele cuidava gratuitamente. Então, mesmo ele fazendo a caridade sem tanta vontade, sem aquele impulso de fazer o bem, esse bem contou a favor dele. E André Luiz ficou no umbral até que ele tivesse o ímpeto de fazer uma prece sincera a Deus. Até o momento que ele começou a refletir realmente sobre a vida dele, sobre os atos, sobre o que ele tinha feito de bom e de ruim. A hora que ele pediu ajuda de Deus verdadeiramente, ele foi amparado. Assim como aqueles espíritos que ficam muito tempo presos ao corpo. Quando que eles são desligados? Quando eles têm esse impulso de rezar verdadeiramente a Deus, de fazer uma prece verdadeira, de pedir ajuda. Então, mais uma dica. Se a gente desencarnar, vamos lembrar da prece sincera. Vamos pedir ajuda a Deus o mais rápido possível, certo? E mais um espírito também deixou a história dele aqui pra gente. Frederico Figner. Ele esteve encarnado aqui no Rio de Janeiro, viveu aqui por bastante tempo, foi um trabalhador assíduo da Federação Espírita Brasileira. Ele trouxe para o Brasil os fonógrafos, os gramofones. Ele revolucionou o Brasil na parte de música, fez até algumas gravações quando ele chegou aqui. Ele veio, não vou lembrar agora de onde ele veio, mas ele que trouxe todas as inovações aqui para o Brasil. E ele é um desses espíritos que teve bastante dinheiro. Ele teve uma boa condição financeira. E ele não se perdeu com o dinheiro, muito pelo contrário, ele usou muito bem. Ele fez muitas obras, ajudou bastante casas espíritas a partir do momento que ele se tornou espírita. Ele era doutrinador, coordenador de grupos de estudo, ele fazia palestras, ele era uma pessoa perfeita aparentemente, perfeita. Frederico Figner desencarna e ele deixou dito para os amigos que assim que ele desencarnasse, ele já voltaria para passar mensagens. Então, ele já falava para todo mundo, ó, espera um pouquinho, eu vou desencarnar, eu vou ali, já volto passar mensagem para todo mundo. Mas não foi assim, não foi assim, porque as coisas no mundo espiritual não correm com a nossa vontade. Ele voltou mais tarde e deixou esse livro chamado Voltei. Esse foi uma das obras dele. Enquanto encarnado, ele escreveu um único livro, até lá na sede da Federação Espírita tem uma foto da carta que ele mandou quando ele escreveu esse livro. Essa carta ele mandou enquanto encarnado para que a Federação fizesse uma análise do livro, para ver se o livro seria aprovado ou não para publicação. Mas ele deixa para a gente muitas dicas importantes. Primeiro, ele conta que ele achava que ele era um homem prático enquanto estava encarnado. Chegou no mundo espiritual, ele perdeu aqueles filtros. Lembra aqueles filtros que a gente falou no começo da palestra? Ele perdeu os filtros. Quando chegou lá, ele descobriu que ele era mandão. Ele queria tudo do jeito dele. Ele queria que as pessoas obedecessem o que ele dizia para fazer. Inclusive, quando ele foi a um centro espírita, ele olhou um médium ali sentado e esse médium tinha condições de psicografar. Vocês sabem quem era esse médium? Chico Xavier. Então ele foi, enquanto espírita, ele foi levado a esse centro e quando ele viu o Chico Xavier psicografando, ele já lembrou, ele falou, é minha oportunidade de passar mensagem para os meus amigos. Eu falei que passaria rápido, passaria tão logo eu pudesse. E o mentor da casa já disse para ele, não é assim. Você vai ter que esperar um momento oportuno. Ele diz, mas como? Eu quero fazer, eu estou pronto. Para Luiz poder passar as mensagens e ele não.
E o mentor disse para ele que André Luiz tinha mais de 5 anos de trabalho ininterrupto no mundo espiritual. A partir daí ele pôde passar as mensagens. Então ensinou ele que ele tinha que ter paciência também. Frederico Figner teve um desligamento não tão agradável. O livro vai contando de todo o processo de desligamento dele, do corpo. E não foi tão agradável. Ele sentia alguns pesos na consciência. E um deles foi também de ter se dedicado muito pouco à família. Então veja, vários espíritos, e isso a gente vê, é recorrente nas obras. No livro Céu e o Inferno, que tem muitos relatos de espíritos, eles contam várias vezes sobre isso, sobre cuidar de tudo e esquecer muitas vezes de cuidar do núcleo familiar. Não é acaso que temos uma família. Então Frederico Figner conta que ele cuidou pouco da família, que ele era um homem mandão. Ele conta umas passagens até que são bem boas da gente saber. Quando ele desencarna, eles fazem uma caravana de vários espíritos que desencarnaram e que seriam levados ao mundo espiritual. Quando eles vão nessa caravana, alguns mentores, alguns espíritos mais elevados os acompanham, porque eles têm que atravessar um umbral. Então ele vai contando que vão fazendo essa passagem, que ela não é tão simples, é difícil. Conta de uma ponte que eles têm que atravessar e que nessa ponte a consciência de cada um cobra os seus erros. E com Frederico Figner não foi diferente, com o irmão Jacob, como ele está no livro. Então ele vai contando que a consciência começou a cobrá-lo enquanto ele tentava atravessar essa ponte. E o mentor dizia para que ele se refugiasse na prece. Quando eles terminaram de atravessar a ponte, eles já chegaram num lugar do mundo espiritual bem mais leve, um lugar agradável. E eles olharam, vinham crianças voando, pareciam aves lindas, luminosas. E aquelas crianças vinham para receber alguém da caravana. Quando ele olhou, ele falou assim, vieram me buscar. A primeira coisa que ele pensou, vieram me buscar. E na verdade não era para ele. Mais uma decepção. Essas crianças vieram buscar uma das senhoras mais simples que estava ali, que havia sido uma professora enquanto encarnada. Ninguém nem sabia quem era ela. Mas ela tinha desempenhado o trabalho dela com tanto amor, com tanto carinho enquanto encarnada, que ela mereceu aquela recepção. O irmão Jacob precisou caminhar um pouco mais no mundo espiritual, foi acolhido, teve algumas crises de ciúmes lá, porque os amigos que desencarnaram antes estavam melhores. Então tudo isso ele vivenciou e voltou para contar. Eu costumo dizer que a maior parte de nós não tem dons mediúnicos muito desenvolvidos. A maior parte de nós não tem contato direto com espíritos superiores, não é verdade? A gente não tem, como Divaldo conta, que tem esse contato direto com Joana, Chico Xavier, que tinha esse contato tão direto com Emmanuel, e outros médiuns também que falam. Isso não acontece conosco. Mas os espíritos nunca nos desamparam. Eles deixam as mensagens deles escritas. Os livros são a materialização dos espíritos superiores. Então, se nós não temos essa condição de conversar com espíritos superiores, vamos buscar onde eles deixaram isso materializado para nós, que são os livros, os bons livros, os livros sérios. Aí a gente pode buscar boas fontes de referência e ir construindo o nosso mapa para essa viagem. Em 1971, teve um programa chamado Pinga Fogo. Esse programa foi um recorde de audiência. Ele na época, não se teve nada com tanta audiência quanto o Pinga Fogo. E o Chico Xavier é uma referência na comunicação com os espíritos. Ele psicografou muitas cartas, ele trouxe muitas mensagens. Pense, até o irmão Jacob, quando viu, já queria passar mensagem. Então ele era uma referência para nós aqui e também no mundo dos desencarnados. Esse programa, depois ele foi todo transcrito para um livro, que se chama Pinga Fogo, também tem na internet, no YouTube, para quem quiser conhecer. E as pessoas podiam enviar perguntas para o programa. E uma das pessoas, ouvindo o Chico falar sobre a morte, sobre a importância desse cuidado com a nossa vida,
ela mandou essa pergunta. E ela falou, como devemos agir para conseguirmos uma morte suave e tranquila? Chico diz que durante todo o programa Emmanuel esteve com ele. Então as respostas são dadas por Emmanuel. Vamos ver o que Emmanuel respondeu. Ele diz assim, a morte suave, do ponto de vista de continuidade de paz para além desta vida, se deve à consciência tranquila. Cumpramos as nossas obrigações e a morte será uma passagem para uma vida melhor. Vejam, muito simples, não é? Consciência tranquila. Ele diz para cumprir as nossas obrigações e a gente vai ter uma passagem para uma vida melhor. Simples? Bem simples, não é? Mas ele coloca um porém para a gente. Se adquirirmos complexos de culpa, nós estamos criando cadeias que nos aprisionam a processos de vida inferior e vamos emitir de nós mesmos irradiações perturbadoras, suscetíveis de criar muita luta, muito conflito naqueles de quem nos aproximarmos. Tudo depende de nós. A gente pode começar a ter paz nessa vida, tendo a consciência tranquila, e a morte vai ser uma continuidade, ou vamos emitir de nós vibrações perturbadoras. Depende só de nós. E o que são esses complexos de culpa que ele coloca aqui? Olha só, raiva, vingança, apego, vícios, culpas, vaidade e preguiça. São alguns exemplos que eles nos deixam. É comum a gente sentir raiva. Uma raivinha pequena. Às vezes a gente acorda, uma coisa não deu certo, a gente tem uma raivinha pequena. Vocês têm? Tem? Então, estamos aprendendo a lidar com os sentimentos. Penso que talvez o problema maior não é a gente ter uma raivinha. O problema maior é a gente alimentar essa raiva, até que ela fique grande e tome conta de nós. Aí nós estamos com problemas sérios. Nos deixamos dominar. Os vícios, eles são bastante sérios, tanto os morais quanto os materiais. Se eu gosto de beber, aqui, é claro que ao desencarnar, eu continuarei gostando de beber. E como que eu vou beber? Eu terei que me aproximar de um encarnado e absorver aqueles fluidos dele. Isso quer dizer o quê? Que se eu não lidar com os meus vícios aqui, desencarnado vai ficar mais difícil. Porque além de eu estar errando, eu ainda induzo outra pessoa ao erro. A mesma coisa com o cigarro. E eu tenho dito várias vezes, né? Vamos acabar com os nossos vícios materiais. Eu sei que a gente pensa muitas vezes e diz assim, puxa, mas eu já consegui diminuir um vício moral. Mas olha, a pessoa, ela tá bebendo ali, mas ela já fez tanta coisa de bom. Eu digo, que bom, é bom saber que a gente tem essa força. Porque acabar com o vício moral é muito difícil. Muito mais fácil é acabar com o vício material. É mais fácil a gente olhar e dizer assim, eu não vou beber agora porque eu sei que eu vou atrair companhias. Eu sei que eu posso desencarnar ainda com esses desejos, com essas necessidades, do que deixar isso para depois. Então, fica a reflexão para a gente também. E vamos falar mais um pouquinho sobre os complexos de culpa. A vaidade, a ganância, o orgulho, isso também segue conosco. Conta o livro No Mundo Maior, tem um capítulo todo voltado a bolsões que existem no mundo espiritual, que é o que nós chamaríamos de umbral, onde vivem espíritos que acreditam serem superiores por posição, por dinheiro, por destaque. Conta o livro que eles pegam lama no chão e acreditam que estão vendo dinheiro. Se isso aconteceu com eles após o desencarne, é porque eles passaram a vida toda pensando em quê? Em acumular bens.
Então, o tempo todo, o que nós somos em vida, carregaremos para o nosso desencarne. E ali é um caso de, vamos falar assim, de ataque espiritual. A maior parte de nós, se perguntar, morre de medo de sofrer um ataque espiritual. Acho que o nosso maior medo nessa vida é ter um ataque espiritual. Qualquer coisa que acontece, a gente corre pedir socorro porque acha que tem um espírito nos atacando. Mas e nós? Será que ao desencarnarmos poderíamos também atacar outros? Será que poderíamos deixar a vingança tomar conta de nós a tal ponto de nos tornarmos os espíritos que atacam? A raiva? Vejam, são pequenas coisas que nós não tratamos no dia a dia, com os remédios, com os medicamentos evangélicos, os medicamentos que Jesus nos orienta, nos prescreve. Prece, cuidado com os nossos sentimentos. São esses remédios que vão nos livrar de todos esses complexos de culpa. É importante a gente refletir sobre isso, né? Eu vejo que está todo mundo olhando, mas nós precisamos nos colocar nesses processos. A gente sempre culpa o outro, mas nós carregamos na nossa bagagem, aquela bagagem lá do começo da nossa viagem, a responsabilidade sobre os nossos atos. Essa é nossa, ninguém tira de nós. E eu vou contar a história de um santo, então. Vamos lá. Enquanto encarnado, São Domingos era religioso de uma cidade. São Domingos era um homem até que fazia boas coisas. As pessoas o procuravam para se confessar, ele ajudava toda a comunidade, ele tinha um lado bom, que as pessoas viam. Mas ele também tinha um lado bastante difícil. Naquela época ele se tornou inquisidor, a comunidade não ficou sabendo. Ele usava da posição dele para ter favores, para que a vida fosse, para ele, boa, prazerosa. São Domingos desencarnou. E logo a comunidade tratou de canonizá-lo. Transformariam São Domingos em um santo. Ele era um homem bom, todo mundo acreditava nisso. E São Domingos, o pensamento atrai os espíritos. E quando São Domingos percebeu que estava desencarnado e soube que o tornaria um santo, ele ficou muito orgulhoso, envaidecido. Ele pensou, eu mereço ser santo. Esse foi o pensamento dele no mundo espiritual. Ele assistiu à cerimônia de canonização e o martírio dele começou a partir daquele momento. Ele tinha a consciência pesada, a consciência o culpava o tempo todo. E as pessoas pediam para o São Domingos coisas absurdas. Eles ficavam pedindo para ele, para libertar alguém que tivesse feito, né? A pessoa cometia um pequeno delito e dizia assim, São Domingos, me ajude para que ninguém descubra que eu fiz isso errado. A moça queria arrumar um namorado, queria casar com alguém. São Domingos, me ajude a casar com fulano, mesmo que ele fosse comprometido com outra. Então São Domingos ficou preso a pedidos vulgares, pedidos que não levavam a lugar algum. E conta a história que ele ficou por mais de uma década assim. E ele já estava exausto. Ele não aguentava mais aquela vida. De tantas coisas inúteis. Ele chorava. Ele pensava que ele seria santo porque ele ficaria perto de Deus. Mas a consciência. E ele continuava tentando fazer aqueles pequenos favores. Até o dia que ele teve um estalar, vamos dizer assim, e começou a fazer aquela prece sincera, que os mesmos espíritos fizeram, aquele que estava no desligamento e os anteriores citados. Quando ele fez essa prece sincera, automaticamente ele foi acolhido em um lugar melhor no mundo espiritual. Ele conseguiu perceber a presença de um espírito superior com ele. Ele estava envergonhado, ele sabia que ele não merecia a posição, porque além de tudo, São Domingos criou uma série de coisas. Ele não deu muito ensinamento moral para a família dele.
Então, quando ele desencarnou, a primeira coisa que a família fez foi tentar ganhar dinheiro com a fama dele. Já abriram em casa um lugar de visitação, né? Passe a mão aqui na batina que ele usava, porque você paga R$5, daí você vai ser abençoado. Então a família já começou a se perder. E a comunidade achou que não precisava fazer mais nada, eles já tinham produzido um santo ali. Então ele percebeu que ele não deixou nada de bom para ninguém. E, então, acolhido no mundo espiritual, verdadeiramente arrependido, pedindo uma chance para reencarnar, conta a história que ele reencarna como um escravo aqui no Brasil. Depois eu não sei mais, que a história só foi dessa parte, tá bom? Mas serve para ilustrar. E para dizer que muitas vezes nós fazemos os nossos parentes de São Domingos. A gente espera alguém desencarnar e fica lá. Ai, vó, me ajude a encontrar a chave que eu não sei onde eu pus. Fulano, me ajude a vender o carro. Ciclano, me responda se eu tenho ou não que mudar de emprego. Nós não fazemos isso? Fazemos, né? Se a gente sabe que existem lugares no mundo espiritual melhores, e nós amamos aqueles que já partiram, aqueles que foram antes de nós, é muito mais louvável que a gente queira que eles estejam bem. Que quando nós lembrarmos deles, que a nossa prece seja de amor, seja de boas recordações, e não querendo que eles fiquem ao nosso lado, fazendo os nossos caprichos. Para isso, nós temos espíritos amigos que ajudam na nossa encarnação. Então, quando a gente lembrar de alguém que desencarnou, que a gente tem saudade, que a gente chora, porque a saudade faz isso pra gente. Vamos pedir a Deus que leve o nosso amor, o nosso carinho até onde essa pessoa estiver, até onde esse espírito estiver. E vamos falando mais um pouquinho. Então, quem poderá nos ajudar nisso tudo? Quem será que poderá nos ajudar? Foi tudo aqui. Os espíritos amigos que convivem conosco. Diz também o livro dos Espíritos que quando nós pedimos ajuda verdadeiramente a esses espíritos amigos, eles se alegram em nos auxiliar na nossa encarnação. Todos nós temos espíritos amigos. Ninguém foi jogado aqui de paraquedas para reencarnar. Acontece que eles não vão fazer para a gente aquilo que a gente quer. Eles não são como São Domingos. Eles vão nos auxiliar, nos dar intuições, nos orientar nos melhores caminhos para a nossa evolução e para o nosso crescimento, para que a gente saia daqui melhor do que chegou e possamos ser acolhidos no mundo espiritual em locais melhores. As imagens que temos melhores aqui para o que podemos conhecer é o nosso lar. Então, espíritos se reúnem à beira do lago para fazer prece, para ouvir música edificante, para se preparar. E esses espíritos também podem ser nós. Alguns recebem primeiro um auxílio, mas todos esses podem ser nós. Depende do que fizermos aqui. E para isso, Santo Agostinho fala do conhecimento de si mesmo. E ele deixa uma pergunta bem interessante para nós. Se aprovesse a Deus chamar-me nesse momento, ao entrar no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, teria eu de temer o olhar de alguém? Santo Agostinho perguntava isso para ele. E fica uma dica para perguntarmos para nós. Se Deus nos chamar hoje, a gente vai ter que temer o olhar de alguém ou a gente vai andar com a consciência tranquila? Essa é uma resposta pessoal, é nossa. E serve de reflexão para o nosso dia a dia. E como a alma é recebida na sua volta ao mundo dos espíritos? Vamos falar só da parte boa. A do justo, como um irmão bem amado e longamente esperado. Veja, qualquer um de nós pode ser esse justo, que vai ser recebido como um irmão bem amado e longamente esperado.
E por que não, então, começarmos hoje? Por que não, então, começarmos a preparar a nossa malinha para a nossa viagem, que pode ser a qualquer momento, né? A qualquer momento a gente pode acordar e saber que não está mais aqui, que já estamos no mundo espiritual. E a nossa bagagem tem que estar preparada. Se a nossa bagagem estiver cheia da nossa responsabilidade, dos nossos passos conscientes, seremos nós a sermos recebidos como um irmão longamente esperado. Eu agradeço a atenção de todos. Espero que de alguma forma a palestra sirva para refletir sobre as nossas atitudes, sobre aquilo que fazemos hoje e como isso segue conosco. Meus amigos, não há mágica. Ninguém dorme de um jeito e acorda santo. A caminhada, ela é feita passo a passo. Ela é feita por nós, com aquilo que fazemos dela, com aquilo que fazemos do que sabemos. Então, tomemos a nossa responsabilidade e, se Deus quiser, nos encontraremos aqui nessa vida e no mundo espiritual melhores do que chegamos. Muito obrigada, boa noite a todos.